Olá, bem-vindos à aula 17 do nosso curso de Mecânica Estatística, onde nós vamos discutir mais alguns pontos interessantes da aplicação do ensemble canônico, né? Então, como vocês bem sabem, nós estamos nesta formulação, a formulação do ensemble canônico, onde a gente tem que calcular a função de partição e correlacionar isso com a termodinâmica. E agora a gente faz uma descrição sempre como função de TV e N. E aí vocês lembram todas as coisas que estão envolvidas nesta formulação. Bom, uma coisa que a gente comentou quando nós discutimos o teorema de Liouville, quando nós discutimos aquela grandeza ρ que descreve o comportamento no espaço de fase, que é a descrição de qualquer ensemble no problema clássico, né? Eu antecipei para vocês que, no futuro, ia chegar o momento que eu ia escrever um ρ que era exponencial de menos beta-h. Então, vejam, aqui só para vocês saberem, o H é o H clássico, a hamiltoniana clássica, que é a função de Q e P, né? O hamiltoniano clássico do sistema A e o beta. Então, o ρ, ele, no caso lá do nosso ensemble microcanônico, ele era uma constante, então ele era trivial, ele vinha nas contas de médias e tudo, não tinha nenhum problema. Mas naquela época eu falei, olha, vai ter um momento que a gente vai poder escrever isso aqui e vocês vão entender por quê. Porque o ensemble canônico define que o fator de Boltzmann é exponencial de menos beta, o hamiltoniano do problema. Então, no caso clássico, o fator de Boltzmann é esse, você tem que normalizar, então você tem que pegar esse fator de Boltzmann e integrar sobre todos os Qs e Ps, né? E aí você tem a sua função de partição, e esta é a probabilidade de eu ter o meu estado entre Q e Q mais dp, de Q, P e P mais dp, quando ele está sujeito à física definida por essa hamiltoniana, né? Bom, então isso aí eu expliquei na aula passada. Então agora vamos a coisas novas. O paradoxo de Gibbs. Veja, S vai para menos infinito se T vai para zero, no caso clássico. Mas isso aí não tem problema, porque no caso clássico, o problema não funciona classicamente para T muito baixo. Quando T vai para zero, se usa mecânica quântica, isso aí não leva a problema. Agora, o problema que existe, que a gente tem que sempre considerar, é que a entropia é uma grandeza extensiva. Então, isso significa que se eu dobro as variáveis, a entropia tem que dobrar, né? Quer dizer, se eu aumentar todo o sistema por alfa, tá, as grandezas escalares são escaladas por alfa, né? Se eu fizer 2 vezes n, 2 vezes v, eu vou ter o escalamento na função. A gente já usou esta propriedade várias vezes, inclusive essa propriedade, a propriedade de que a entropia é extensiva e que as funções são extensivas, é a propriedade que a gente usa para tirar o n de todas as grandezas que a gente tem, e aí a gente olha o limite 1 sobre n, né? Só porque quando eu tiro aquele n, todas essas funções são extensivas, é que eu posso fazer esse procedimento, né? Que a gente tem feito o tempo todo para o ensemble, para os vários ensembles e para toda a nossa descrição. Então, isso aqui é muito importante. A entropia é uma grandeza extensiva. Então, vejam só o seguinte, eu tenho dois sistemas S1 e S2, e eu vou considerar que eu tenho N partículas no volume V, N partículas no volume V. Os sistemas separados têm a entropia S1 e S2 dessa maneira, né? Então, vamos supor que a temperatura seja a mesma. Então, a entropia desse sistema é uma entropia que eu vou chamar de S dos sistemas isolados, que a gente acabou de se manter, né? A nossa expressão aí, isso aqui a gente obteve na aula passada, né? N Boltzmann ln de V, 3 sobre 2 ln de T mais sigma. Então, vejam bem, lembrem bem essa expressão aqui, porque eu falei na aula passada que essa expressão aqui estava quase correta. Quando eu só falo em V, quando eu só falo em energia e tal, eu não tenho problema.
Mas quando eu mexo com o número de partículas, essa entropia aqui está com problema. Tá? Eu já apresentei a imagem correta antes, mas vamos ver o que isso aqui é o que leva ao paradoxo de Gibbs. E o fato é, então, veja, a entropia nessa formulação que a gente fez na aula passada, a última imagem da aula passada foi isso aqui, S1 é igual a S2, que é igual a S. Então, essa é a entropia aqui, essa é a entropia aqui. Se eu agora abrir os compartimentos, eu tenho o mesmo tipo de partícula aqui e aqui. Se eu abro o compartimento, o que eu vou ter? Eu vou ter que eu tenho 2 vezes N. Né? No N, onde tem N, eu tenho que pôr 2 vezes N. Dobrou o número de partículas. E onde eu tenho V, eu tenho que pôr 2V. Certo? Muito bom. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, S menos 2 vezes S1, se eu fizer essa conta, você vai descobrir que tudo cancela menos um ln de n ln de 2. Muito simples, né? Você vai abrir isso aqui, vai abrir isso aqui, aqui vai ficar ln de 2 mais ln de v. Esse ln de v vai cancelar esse, tudo vai cancelar, e vai ficar 2nk ln de 2. Agora, se eu tenho o mesmo gás, n partículas aqui, n partículas, eu abro o sistema, e aí eu tenho 2 n partículas em 2 vezes o volume, quer dizer, eu fiz aquilo, eu escalei n e escalei alfa, tá? Então a entropia deve ser o dobro. Então, se eu faço a diferença disso com isso, tem que dar zero. Deveria ser zero, não é zero. Então, o que está acontecendo? Qual que é o problema que nós temos aqui? O problema é o seguinte, nós consideramos as partículas distinguíveis. A gente não levou em conta que as partículas são indistinguíveis. Então, eu tenho que tirar todas as trocas das partículas. Tá? Então, de fato, aonde eu calculei uma função de partição clássica, que a gente calculou, ela está correta a menos de dividir por n fatorial. Se eu dividir por n fatorial, essa nova função de partição aqui vai ficar correta. Muito bem. Então, o que acontece é que o meu ln de z agora ele é um ln de zc menos n ln de n, que, se eu usar Stirling, né, porque eu estou com números muito grandes, n muito grandes, eu tenho que ln de z é ln de c menos n ln de n mais n. Então, essa é a expressão do ln de z. Tá? O que a gente fez até agora, que é calcular a pressão, estudar isso como função do volume, ou estudar isso como função da temperatura, para achar a energia, esse detalhe aqui não importa, porque isso aqui não depende de N. Né? Nada das coisas que a gente fez até agora depende do número de partículas. Agora, quando eu mexo com o número de partículas, aí você tem aquele resultado errado que eu acabei de ter, porque está faltando isso aqui. Tá? Então, o que acontece é que então, esse termo aditivo aqui, esse termo aditivo que a gente pôs, ele não altera nada dessas coisas. Porém, ele vai trazer uma alteração na entropia. Veja, a nossa entropia agora é aquela entropia de antes, mais K de Boltzmann, N ln de N, mais N. Né? Então, esse N ln de N aqui, eu trago para cá, e fica V sobre N. Tá? Esse N fatório, então aqui ficou 1. Então, agora eu vou ter sigma mais 1, porque eu fatorei N. Fatorei esse N, fatorei esse N. Aqui ficou só um log de N mais 1. O menos log de N aparece dividindo aqui. E o 1 vai ser somado a esse sigma. Então, a minha nova entropia ela é nk Boltzmann ln de V sobre N. Esse termo fica igual. E agora eu tenho um sigma zero. E o sigma zero não é nada mais do que o sigma que eu tinha antes, mais 1. Então, quando eu fiz na aula passada, o sigma ele tinha um 3 sobre 2 aqui. Se você fizer os limites e tal, você vai descobrir que aquilo está errado. E se você fizer os limites todos, você vai chegar à conclusão que o número correto é esse 5 sobre 2, que a gente obteve levando em conta essa questão do paradoxo de Gibbs e levando em conta que falta um n fatorial. Tá? Então, agora,
nós temos... tem mais uma coisa. Além disso, eu introduzi um H. Então, além do N fatorial no denominador, eu introduzo um H a 3 sobre 2. H cortado a 3 sobre 2. Então, isso faz aparecer aqui um H sobre 2, né? Que quando eu volto aqui, vai dar... De fato, eu estou colocando um H a 3N, né? Mas eu fatorei o N, então acaba aparecendo só um H sobre 2 aqui. Certo? Muito bem. Então, vamos voltar à entropia. Essa é a nossa entropia. Eu gosto da entropia 1 sobre N, né? Então, a entropia 1 sobre N é dada por isso aqui, ó. V. E esse V aqui satisfaz as condições que a gente precisa, né? Ele é um V sobre N. Então, o nosso problema correto da entropia clássica é esse aqui. Essa é a versão correta da entropia do gás ideal, tá? Que já apareceu V sobre N de umas maneiras que eu fiz lá, antes, quando eu tratei usando o limite termodinâmico, eu fiz certo. Só na última aula que eu fiz errado de propósito, fiz rapidamente errado, né? Errado assim, um pouquinho não satisfazendo essa propriedade, mas hoje a gente já resolveu esse problema. Então, ficou errado por muito pouco tempo. E tem mais esse terminho aqui, que leva em conta... Esse termo aqui, no fundo, ele precisa... Vocês viram, quando a gente está no contínuo, a gente não consegue tratar as coisas no contínuo. Você acaba fazendo as caixinhas de um certo tamanho, que define a incerteza, né? O olhar míope, né? Que a gente tem. E essa incerteza, de fato, é dada por um quadradinho de H cortado ao quadrado. De H ao quadrado, né? O H que eu escrevi lá no início do curso, no fundo, ele é o H de Planck. E aí você põe o 2π. Tudo bem. Então, temos a entropia correta. Então, se eu usar essa entropia, o que vai acontecer para aquele problema que eu acabei de falar, que é o paradoxo de Gibbs? Deu errado aquilo lá. Bom, então, vejam só. Então, a minha função de partição agora é 1 sobre n fatorial, que eu precisei pôr para corrigir as coisas, e eu também coloco um h sobre 3n aqui no denominador, multiplicado por z. Né? Isso leva a esta entropia. 1 sobre n, 2πn beta h ao quadrado, esse é o h ao quadrado que apareceu na imagem anterior, porque tudo está multiplicado por 3n sobre 2. E, no caso geral, então agora, já que a gente está fazendo as coisas corretas, isso é a função de partição de um gás ideal. A parte cinética tem solução exata, e é dada por isso, a gente fez essa conta. Então, o P2 sobre 2m é sempre igual, e está resolvido, está aqui. O 1 sobre n e o beta completam as coisas para que tudo esteja termodinamicamente correto. E a parte que depende da interação, a parte que depende das coordenadas, é aquele Q elevado a n que a gente vai ter que calcular. E que, no caso do gás ser ideal, dá V elevado a n. Tá? Então, essa é a entropia clássica. Quando a gente fez um ensamble microcanônico, a gente usava ômega. Então, para o resultado que a gente fez do gás clássico, eu tenho que dividir por 1 sobre n fatorial para que as coisas fiquem corretas. Tá? Então, com essas duas correções, nós estamos agora com uma função de partição totalmente... Bom, agora vamos discutir a seguinte situação. Eu vou agora estudar dois gases, aquelas duas caixinhas. Uma tem um gás de bolinhas azuis, o outro tem um gás de bolinhas vermelhas. Ou seja, são dois tipos de átomos. Tá certo? Eu vou considerar só o que muda. O que muda é volume e número de partículas. Esse problema que eu estou fazendo, a temperatura está constante, ele está equilibrado. Tá? Então, é assim. A entropia, a parte que importa, é K-Boltzmann ln de Vn dividido por n fatorial. Aqui eu ainda nem preciso tomar o limite distinto. Então, a entropia dos gases separados é assim. Eu tenho duas vezes esta entropia aqui, porque eu tenho
Um gás está com volume 1, volume V e N partículas, o outro também. Eu tenho duas caixinhas, então a minha entropia, quando eu estou ainda com a separação, é 2 vezes essa entropia aqui. Certo? Agora, quando eu abro a caixa, o que vai acontecer? A minha entropia, ela vai ficar... Eu tiro a divisória. Então, quando eu tiro a divisória, o que vai acontecer é que o meu volume vai passar para 2N. Tá certo? Mas as minhas partículas, eu vou ter dois tipos de partículas, né? Então, eu tenho que fazer 2 vezes. Veja, a entropia para cada partícula, ela é K-Boltzmann ln de 2V, porque ela está no volume 2V, mas são N partículas. Porque eu tenho a partícula do tipo A, e aí eu tenho a partícula do tipo B. Então, eu tenho que multiplicar por 2 essa entropia. Certo? Então, veja, quando eu abro, quando eu tiro a divisória, todo mundo está em 2V. Mas eu tenho N1 partícula de um tipo e N1 partícula do outro. Então, eu tenho que multiplicar essa expressão por 2. Aí você pega e faz isso menos isso, e você vai ver que o que vai acontecer é que tudo vai cancelar menos um ln de 2 vezes o número de partículas. Tá? Então, a variação de entropia, quando eu tenho dois gases diferentes, ela aumenta. Isso aqui chama-se entropia de mistura. Quando você tem os gases separados e você mistura esses gases, você aumentou a desordem. Então, a entropia aumenta. Isso chama-se entropia de mistura. Isso aqui está correto. Aqui, pelo fato dos dois gases serem diferentes, a entropia não pode ser zero. A entropia é diferente de zero. Isto é entropia de mistura. Essa continha é uma continha muito simples. Isso menos isso. Você vai ver que o Vn cancela, e aqui o 2Vn vai dar um log de 2 mais um log de V. Né? Aí um log de V cancela o outro log de V e sobra um log de 2. O N cancela. Então, o resultado é esse. Verifique essa continha simples. Então, agora que a gente tem a entropia correta, a gente viu que se eu misturo dois gases, eu tenho uma entropia de mistura. Isso é um resultado que é o que a gente esperava. E se eu voltar no gás ideal agora? Será que o gás ideal agora vai dar certo? Veja, os gases separados são dados por isso aqui, certo? Agora, quando eu misturo os dois gases, eu passo a ter uma situação que agora eu tenho duas N partículas, e como elas são iguais, eu não tenho N partículas de um e N partículas do outro, que foi o que eu usei na imagem anterior. Agora eu tenho duas N partículas. Eu fui de N partículas duas vezes. Aqui, ó, eu tenho duas vezes a entropia de N partículas no volume V. Agora eu vou ter a entropia, quando eu abro o divisório, eu vou ter a entropia de 2N partículas no volume 2V. Então, a entropia, agora, ela é dada por 2V elevado a N e 2N. Né? No lugar de V, eu pus 2V, no lugar de N, eu pus 2N, porque são as mesmas partículas. E aí você vê que isso aqui vai fazer com que, se eu fizer a diferença, isso vai dar zero. Tá? Se eu fizer isso menos isso, você vai ver que a coisa vai simplesmente dar zero. Né? Porque daqui vai aparecer um ln de 2 e daqui vai aparecer um outro ln de 2 que vai cancelar. Tá? Ou melhor, aqui você pode ver, né? Vai ter duas vezes ln de 2, um positivo e um negativo. Então vai cancelar. Façam essa continha, que é simples, e vocês vão ver que a entropia é zero, que é o que se esperava. Você tem gases ideais, você tira a separação, você fez um escalamento. Você foi de N para 2N em todas as variáveis. Né? Em todas as variáveis. Então, a entropia deve dobrar. Se essa entropia é o dobro dessa, duas vezes essa menos essa tem que dar zero. Que é o que está acontecendo. Então, o paradoxo de Gibbs foi resolvido. Tá? Então, que bom, estamos de volta com resultados corretos.
Muito bem. Vamos agora, a gente fez na aula passada os osciladores clássicos, né? Depois, no fim da aula, eu rapidamente obtive o oscilador, desculpe, na aula passada nós fizemos os osciladores quânticos, e rapidamente eu obtive o resultado do oscilador clássico. Mas agora eu vou fazer a mecânica estatística como o pessoal clássico fazia a mecânica estatística do ensemble canônico para N osciladores. Se você tem um problema de N osciladores, ele vai fatorar também, né? Mas o problema de N osciladores é que um oscilador clássico é dado por P2 sobre 2N, M ômega 2 ao quadrado, X2. Né? Isso aqui é a mola, é o termo de mola, o potencial harmônico. Então, o que eu tenho que calcular é a função de partição. Então, a função de partição, bom, e essa hamiltoniana, como ela é uma soma, né? Eu vou ter isso aqui para cada partícula, vai fatorar e vai dar Z, vai ser Z1 elevado a N. Então, o Z1 é pegar o hamiltoniano de um oscilador e calcular a função de partição. De novo, isso aqui é uma soma, então isso corresponde a duas integrais. Aí você olha essa integral aqui, eu estou fazendo em uma dimensão, né? Você olha essa integral, isso aqui é a integral de E elevado a alfa P2. Isso aqui é a integral de E elevado a alfa X2. Aqui o X é o... Aqui é X, né? Tá certo? Esse X, o que aqui é X? Eu acho que eu vou depois mudar isso aqui e colocar... Eu vou colocar dx aqui, né? Na nossa... Aqui, dx. Vocês entendem que aqui é a variável coordenada. Então, o que é igual a x? Então, veja, essa conta aqui, aquela integral que a gente cansou de fazer, é esse coeficiente aqui, invertido, multiplicado por 2π. Então, é 2 por π. Então, é 2m dividido por ρ vezes π elevado a meio. E aqui eu tenho 2 dividido por beta m ômega ao quadrado elevado a meio, que é esse coeficiente invertido. Multiplicado por π. Aí você olha que o m cancela, o 2π, o beta vai dar beta ao quadrado, desculpa, vai dar beta, vai dar ômega, vai dar 2π. Então, o resultado disso, a massa cancela, né? O resultado é que a entropia é 1 sobre H cortado, 2π sobre beta ômega. Esta é a função de partição para um dos osciladores harmônicos. Aí eu tomo o ln de Z1, o ln de Z1 dá isso. Então, a nossa função de partição é menos K-Boltzmann T ln de Z1. Esse ln aí. Tá certo? E aí eu posso calcular a energia, fazer 1 sobre Z1, derivar Z1 com relação a beta. Aí eu faço essa conta, isso dá 1 sobre Z1. 1 sobre H cortado. E aqui eu tenho 2π ômega beta ao quadrado. A energia é K-Boltzmann T. Se eu derivo, porque quando eu substituo aqui o Z1, né? Quando eu substituo o Z1 por o que está aqui dentro, você vê que o 2π cancela, o beta vai cancelar um desses betas vai cancelar, e você vai ter o resultado é K-Boltzmann T, né? Faltou um K-Boltzmann aqui, né? Ah, não, desculpa, tem um K-Boltzmann. Isso aqui dá K-Boltzmann T ao cubo, mas tem esse K-Boltzmann aqui que cancela, então dá um K-Boltzmann T positivo. Então, quando você substitui o Z1 aqui, a sua energia dá K-Boltzmann T, que é uma energia linear. Aí, se você calcula o calor específico dá K. Eu estou em uma dimensão. Se eu tivesse em 3 dimensões, daria 3K. Isso é... Ups. Era para sair escrito. Não, tá bom, tudo bem. Ó, isso aqui, desculpa. Isso aqui é o calor específico de Dulong-Petit. Eu achei que aqui eu ia mostrar escrito Dulong-Petit, para aparecer numa próxima imagem. Então, isso aqui é o calor específico de Dulong-Petit. É o calor específico que deixava todo mundo maluco, porque o calor específico ia a zero, e segundo o nosso resultado clássico,
Ele é uma constante. Isso aqui foi resolvido por Einstein e nós resolvemos na aula passada. Então, vocês tinham o caso clássico, você faz toda a mecânica estatística e o resultado da energia antes. Muito bom. Vamos também, já que nós estamos hoje nos resultados clássicos, vamos fazer em poucas passagens a distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann. Vocês sabem, eu já falei, Maxwell ele fez essa distribuição antes do pessoal entender a mecânica estatística, e depois que o Boltzmann veio e fez a mecânica estatística, ele foi lá e revisitou esse problema e viu que esse problema era um resultado imediato das formulações que a gente tem na mecânica estatística. Então, se eu quero estudar a distribuição de velocidades da minha partícula, eu pego a probabilidade que eu tenho, né, do problema, que é menos beta m v quadrado sobre 2, ou seja, o termo cinético, essa é a energia do termo cinético, D3V, né, isso aqui depende do volume, então eu estou olhando só a parte das velocidades, né? E aí eu tenho que dividir isso aqui pela... Eu tenho que pegar esse termo, somar esse termo, né, para todos os V's, e usar o Z1. Muito bem. Então, o Z1 é V para essa distribuição de velocidades, né, que a gente está estudando. A função de partição por partícula é o V, o volume da caixa, D3V, integral disso. Certo? Bom, essa integral aqui é isso. 2π, beta M. De novo, é a integral. Como eu fiz na aula passada, né? Aqui, veja, aqui eu tenho D3V, isso aqui é dvx, dvy, dvz. E aqui é vx, vy, vz. Então, são três integrais iguais a que a gente resolveu agora há pouco, por isso que dá 3 sobre 2 para esse valor. Então, eu tenho o Z1, aí eu coloco esse Z1 no denominador e escrevo essa expressão, e a minha distribuição PV é dado por isso aqui. Ó. O P de V, ele é a função de partição, que já está invertido, ó, menos 3 sobre 2, exponencial de menos beta mv2 sobre 2, acabou de se manter. Só que a distribuição de Boltzmann é PV D3V. Né? E esse D3V, veja, aqui a coisa depende só do módulo. Né? Então, toda essa elegância do 2, 3V eu não preciso, eu posso... não é vetor esse problema, né? Então, eu pego, integro nas outras variáveis todas e eu fico com isso aqui, é 4πv2 dv. Aí, a hora que eu substituo isso, eu tenho PV, 4πv2 dv, isso aqui é a distribuição do Maxwell-Boltzmann. Quando o Maxwell-Boltzmann fez isso, ele viu que a coisa só dependia da velocidade módulo, então, ele escreveu a expressão e a expressão ganha um 4πv quadrado por conta disso. Então, a probabilidade de Maxwell-Boltzmann é 4π, esse termo, a menos 3 sobre 2, esse termo que está aqui, e a velocidade ao quadrado que veio desse ponto aqui. Né? Então, por conta disso, a famosa distribuição de Maxwell-Boltzmann, que a gente aprende até em Física 2, é uma função que ela não é simétrica, porque ela tem esse fator aqui que distorce ela. Né? Então, se você está numa situação fria, você tem essa distribuição. Se aumenta a temperatura, você vai alargando a distribuição, mas ela é uma distribuição que ela não é simétrica. Então, essa é a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Ela é um resultado imediato do ensemble canônico. Tá? Muito bem. Agora, a gente sempre fala da equipartição de energia. A equipartição de energia, para o caso clássico, é um teorema. Né? E assim, você tem um hamiltoniano geral. Suponha que você tenha um termo que depende de uma variável, por exemplo, um momento, ao quadrado. Isso é uma constante, e esta hamiltoniana não depende desta grandeza. Isso é importante. Essas coisas são umas coisas.
Então, nesse caso, isso aqui é um caso bem geral que eu estou falando, né? Eu tenho um hamiltoniano, pode ter um monte de coisa lá. Se eu tiver um termo desse tipo, o que esse termo vai levar? Bom, primeiro, eu estou supondo que H0 e φ não dependem desse P. Eu estou supondo que o φ, a constante, é maior que zero. E o PJ é tal que ele pode ir de menos infinito a infinito. Ou seja, ele é uma coisa tipo um momento. É o que a gente está tratando. Né? Então, o que eu vou dizer é que, se eu fizer o valor médio desta parte do problema, se eu fizer esse valor médio aqui, φp ao quadrado, isso vai dar meio de Boltzmann-P, que é o que eu chamo de equipartição de energia, que eu tenho usado frequentemente para vocês. Isso é um teorema. Né? Qualquer termo desse tipo vai contribuir, em média, com uma quantidade assim. E aí isso aqui é um termo de energia, né? Essa componente da energia do problema tem essa contribuição da energia. Ela ganha, em média, isso. Tem direito a usar isso de energia. Então, como é que a gente mostra isso? Calcular o valor médio. Então, o que eu quero é calcular o valor médio de P quadrado componente J. Então, eu tenho dQ1, dP2, dPn. O PJ é um desses caras aqui, né? E eu tenho E elevado ao hamiltoniano, que está aqui, E elevado ao hamiltoniano. E embaixo, eu tenho que normalizar, eu tenho que pegar essa função toda que está aqui, sem o φPJ, e fazer essa conta. Tá? Então, isso é o valor médio. Aí eu venho e vejo que a minha hamiltoniana aqui eu posso separar, né, fazer um produto de exponenciais. Eu tenho essa exponencial, o h e elevado a h ômega, integral de k, e eu tenho as integrais de P1 até PJ, Pn, de φJ, PJ ao quadrado elevado a beta. Tá? Aí você olha isso aqui, você vê que essas integrais todas aqui são exatamente iguais a todas essas integrais aqui. A integral de P1 e a integral de P1 aqui também vão ser todas, vai ser igual em cima e embaixo. Então, eu posso cancelar todas essas integrais. A única integral que sobrevive é a integral de PJ, φ, P quadrado e elevado a beta J, e essa integral de baixo aqui, que é a normalização. Aí você faz essa integral é a integral de P ao quadrado e elevado a beta, e elevado a alfa, P2, que eu já fiz essa integral para vocês, e essa integral de baixo é a integral de alfa P2. Então, a integral de cima dá esse valor. 1 sobre 2 beta φ, π beta φ elevado a meio. E a integral de baixo dá π beta φ elevado a meio. Tá? Então, esse termo cancela esse cancela esse, e eu chego que o meu resultado é 1 sobre 2 beta, que é meio de Boltzmann-P. Então, o teorema da equipartição de energia é, se eu tenho um termo desse tipo, a gente mostra, fazendo uma conta, que o valor médio, a energia que, em média, esse termo da hamiltoniana tem direito a usar, aí na divisão democrática da energia, é meio de Boltzmann. Então, isso é a equipartição de energia. Então, o teorema da equipartição diz isso. O valor médio de φp ao quadrado é meio de Boltzmann-P. Então, cada grau de liberdade de forma quadrática no hamiltoniano clássico, ele tem, em média, uma energia de meio de Boltzmann-P. Então, se eu tenho n momento, eu vou ter n sobre 2 de Boltzmann-P. Certo? Então, a energia cinética de um gás em 3 dimensões. A energia cinética do gás em 3 dimensões é que a energia cinética mais a energia potencial. Eu pego uma componente, o PI X, a componente X. Aí deixo todos os til que sobraram, todos os U e tal. Então, a gente acabou de dizer que se eu fizer esse valor médio, meio de uma constante P escalar ao quadrado, isso é meio de Boltzmann-P. Certo? Então, eu posso usar esse resultado para cada componente K do meu problema. Tá? Então, toda
todo o valor médio de K vai me dar 3 sobre 2N K/T. Então, a parte cinética do nosso problema, a gente sabe que a energia média cinética é essa aqui. Tá? E essa aqui é um outro problema. Então, se eu fizer, então vejam, se eu fizer o caso em que eu não tenho interação, eu só tenho energia cinética, se eu fizer esse K igual a zero, que é o que a gente tratou até agora. Né? Então, a energia total do meu sistema, de um gás agora ideal, é 3 sobre 2N K/T. Essa é a energia média, que é dada pelo teorema da equipartição de energia. Tá? Muito bem. O problema é que a gente acabou de fazer a mecânica estatística. Nós acabamos de fazer a mecânica estatística desse problema, a gente sabe o resultado. Mas agora que eu tenho o teorema, eu não precisava ter feito nada daquilo. Né? Eu posso simplesmente dizer que esse valor médio aqui, esse valor médio, o valor médio da energia vai ser esse valor médio, e esse valor médio aqui é meio que acabou de se manter, porque é um termo quadrático com uma constante. Esse aqui também é um termo quadrático com uma constante. Então, sempre que eu tenho um termo quadrático com alguma constante positiva, eu tenho meio de acabou de se manter para o valor médio desse cara, meio de acabou de se manter para o valor médio desse cara. Então, isso aqui é a energia por partícula no meu oscilador harmônico, e é por isso, então, que o meu oscilador harmônico tem energia acabou de se manter. Né? E aí, se eu tenho N osciladores em 3 dimensões, a energia é 3N acabou de se manter. Então, isso aqui dá CV, se eu derivar agora com relação à temperatura, CV igual a 3 K/Boltzmann, que é a lei de Dulong-Petit. Esse Dulong-Petit que eu estava esperando aparecer lá, e eu não esqueci, ele só aparece aqui. Então, isso aqui é a lei de Dulong-Petit, é o oscilador harmônico clássico, não tem o que você possa fazer nesse aqui para dar alguma coisa que varia com a temperatura, porque o problema clássico perde essa informação. E quem mostra que isso aí é correto foi o Einstein, que a gente fez na aula passada. Certo? Então, esse é o oscilador harmônico de uma dimensão. E com isso, eu termino a aula de hoje. Né? A gente termina a aula de hoje e nós continuaremos, então, na próxima aula com mais resultados do ensemble canônico.